Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, o nosso tema de hoje, então, é adolescência, um mundo de possibilidades. E eu deixo esse questionamento para vocês: será que é um mundo de possibilidades para todos os adolescentes que estão no estágio de adolescência? E é o que vocês vão me responder aí na nossa atividade, né? Assistindo a nossa aula. Eu trago para vocês inicialmente o que é posto, acompanhando a nossa literatura, né, o significado de adolescência, que é derivado do latim e de alguma maneira tem o sentido de crescer para, e nesse sentido seria o crescer para o mundo adulto. Seria atualmente hoje concebido como no início da puberdade, no final da vida adulta, e um estágio preparatório para o mundo adulto, né, em que ocorrem alterações tanto fisiológicas, psicológicas, cognitivas e sociais, em que ele proporciona um desenvolvimento sexual, produtivo, cognitivo e político para o sujeito que está nesse estágio de desenvolvimento. E aí o que de maneira geral a gente tem no texto é que a adolescência ela foi concebida como uma condição social, né, que a gente tem aí no início do século XX, mas o que a gente também tem acompanhado em algumas literaturas quando se fala desse tema? Em meados aí do século XIX, tá? E em muitos lugares o início do século XX, como nós temos aqui no Brasil. Bom, a gente vai estar trazendo para vocês também nessa aula um pouco do respaldo das teorias do desenvolvimento dentro do estágio da adolescência. O texto também lhe dá um protagonismo aí para o pai da adolescência, que seria o Stanley Hall, com a publicação da obra Adolescência, em que ele abre aí, ele inaugura, né, um campo de estudo no estágio da adolescência, tá? E ele traz umas marcações de alguma maneira acerca dos estudos sobre um período conturbado, né, em que de alguma maneira quem estava vivenciando ele vai sair de uma maneira mais dramática da infância, que até então era concebida como um paraíso aí, ou como alguns teóricos concebiam como um estágio natural, né? De maneira geral, então, o Stanley Hall ele tinha origem americana, né? E ele tinha uma forte influência também dos estudos da psicologia evolucionista, então ele tinha esse viés mais fisiológico acerca do desenvolvimento e também universal, né? Bom, a gente vai trazendo também algumas citações em que respalda, né, o porquê dessa invenção aí da adolescência, né, principalmente nos Estados Unidos, qual que é o respaldo disso, de como se estava tendo mudanças sociais aí nas Américas na metade do século XIX, início do século XX, e a grande influência aí da Revolução Industrial. E ao longo do texto também a gente vai estar trazendo, que aí é o período histórico, como que a adolescência, né, ela vai sendo citada, né, durante a história. No texto, os autores eles vão trazer como que apareciam, quais eram os vestígios durante a Mesopotâmia, durante a Grécia, nas cidades de Esparta e Atenas, tá? Também a gente vai acompanhar um pouquinho na Idade Média, e que é muito consonante com o que a gente já tinha visto em textos anteriores sobre a infância, então não se tinha, de alguma maneira, vestígios de infância e também não se tinha vestígios de adolescência na Idade Média. No Império Romano, ele vai estar trazendo também como é que, de alguma maneira, os jovens eles eram vistos na sociedade, e também ele traz um pouquinho sobre as sociedades coletoras, que é um estudo muito mais do pessoal daqui do Brasil, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, e que tinha aí uma demarcação, que tinha um fim da adolescência, só tinha infância, né, e um fim da adolescência, ou não sabemos se demarcaria a adolescência, mas até então, quando se tinha a maturação sexual, ou seja, quando o corpo estava preparado para a reprodução. E também a gente vai ter o quê? O surgimento da adolescência, que por trás dele está marcado, ou dela, né, desse estágio aí, a influência da Revolução Industrial e da urbanização. Bom, dentro das concepções teóricas, a gente tem os estudiosos aí, né, que dão respaldo na literatura, que seria o Rousseau,
com o surgimento da infância e da adolescência como estágios naturais de vida, né, com a obra de Emílio. No século XIX, a gente tem a influência aí da escolarização, então da escola moderna, né, onde esses jovens entravam aí numa preparação para o mundo do trabalho. A gente tem no século XX aí, de alguma maneira mais consolidada, uma identidade mais juvenil. Então, de alguma maneira, com a escolarização e com a formação de grupos específicos desse estágio de desenvolvimento, ascendem o que aí na literatura? Linguagem, moda, comportamento, específicos da juventude e dos grupos aos quais eles pertenciam. Né? A gente também tem uma tendência maior no período do século XIX na formação profissional, e isso também se configura aí que esses jovens passariam mais tempo dentro, dependendo financeiramente das famílias, né? Mas também a gente tem um contraponto aí nesse período, influenciado até pelo Hall, por exemplo, lá no início aí que a gente tem do século XIX, final do século XIX, início do século XX, resultado de concepções de adolescência como emocionalmente instáveis, rebeldes e revoltados, né? Com atribuição de comportamentos patológicos aos jovens pobres, né? Então era essa população mais empobrecida que sofria com esses rótulos aí acerca da adolescência, né? Com isso surgem as ambivalências acerca da adolescência também. Então, para os jovens burgueses, a gente tinha um viés mais conformista, né? Uma aprendizagem, uma possibilidade para aprendizagem mais escolar, ou seja, eles ficavam mais tempo estudando e vivenciam um ócio criativo. Já para os operários, os trabalhadores, os adolescentes eram, de maneira geral, mais vistos como delinquentes, expulsos aí do mundo laboral porque não tinham oportunidade, não tinham senso de oportunidade, porque também não estavam estudando e viviam um ócio forçado. Seguindo aí, a gente tem o que também, outro marco para a adolescência, o Código de Menor de 1927, né? Então, de maneira geral, a população jovem empobrecida, ela vivenciava aí muito mais esse vigiar e punir e disciplinas muito rígidas para essa idade, né? E o Código de Menor ele vai dar respaldo aí nesse sentido para orientar trabalhos com essa população para acabar com comportamentos desajustados e delinquentes, né? Então, o que a gente tinha? Para jovens ajustados, eles iam para a escola, né? E para os jovens abandonados infratores, eles iam para o internato, que é o que a gente tem até hoje, então. E aí a gente tem outro marco aí durante o século XX, com a emancipação da adolescência, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de alguma maneira, esse estágio, ou os estágios, tanto da infância quanto da adolescência, eles ganham protagonismo, tendo direitos e deveres, né? E nesse período da adolescência, a gente tem uma dimensão biopsicossocial e uma demarcação entre a idade de 10 a 20 anos aí, ou 21 anos, né? E aí eu vou trazer para vocês aí, de alguma maneira, como que a gente vai conceber esse adolescente hoje dentro de uma perspectiva sociohistórica, levando em consideração o que é esse biopsicossocial, né, considerando os aspectos biológicos, enfim, moral, cognitivo, enfim, e as dimensões aí que a gente vai estar falando, né, do cultural e do social, né? Então a Bock, ela define pra gente, em uma das obras, a adolescência não é vista como uma fase natural do desenvolvimento em uma etapa natural entre a vida adulta e a infância. A adolescência é vista como uma construção social com repercussões na subjetividade e no desenvolvimento do homem moderno, e não como um período natural do desenvolvimento. É um momento significado, interpretado e construído pelos homens. Então, estão associadas a ela marcas do desenvolvimento no corpo, e essas marcas constituem também a adolescência enquanto fenômeno social. Mas o fato de existirem enquanto marcas do corpo não deve fazer da adolescência um fato natural, né? Que é o que a gente foi vendo ao longo da história aí, né? Bom, e aí pra gente caminhar para um fim, né? A adolescência, então, ela também vivencia as suas vulnerabilidades, né? E aí a gente vai estar vendo que nesse público que está no estágio da adolescência vai estar acompanhado aí dentro de uma marginalização, e quais são essas vulnerabilidades que esse público pode, de alguma maneira, estar sob controle, né? Sobre a pobreza, sobre a gravidez na adolescência, a situação de rua,
as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então a gente vai estar vendo aí também algumas dessas vulnerabilidades que a gente vai estar discutindo mais em aula, né? E ver e de alguma maneira pensar de que maneira elas podem estar causando prejuízos aí, né? Nesse estágio de desenvolvimento. E, fim, né? A nossa atividade avaliativa, né? Que de alguma maneira, sobre as temáticas de vulnerabilidade na adolescência, escolha um tema, né? Dentro dessas vulnerabilidades, e você vai acabar pesquisar um pouquinho mais, escrever e argumentar que tipos de prejuízo aí elas podem causar na adolescente ou no adolescente ao serem expostos a essa situação ou condição, tá? E a 2 diante da aula apresentada, na sua opinião, qual ou quais as possibilidades que o adolescente da atualidade está tendo oportunidade, né? Justifique usando argumentos do texto. É isso, pessoal. Eu vejo vocês na nossa aula, né? Beijos, até!